Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 21 de abril de 2025. Estamos no tempo pascal, um tempo de alegria, uma festa espiritual em nossos corações. Está acontecendo nesse momento. Todo católico, toda católica deve exultar de alegria nesse tempo. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e depois versículos do 22 ao 32. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, meus amados, aqui São Pedro com voz forte e corajosa do líder da igreja nascente, o líder, o primeiro Papa. Ele abre a boca nesse anúncio querigmático, mostrando tudo o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou, nós somos testemunhas disso. E antes disso, todo o Antigo Testamento, as Escrituras falavam de um reinado que não teria fim, da descendência de Davi. Davi que já se alegrava com a perspectiva deste reinado em nosso Senhor Jesus Cristo, um reinado que viria após ele, e ele sabia que seria eterno, que haveria uma linhagem sagrada. Isso era a promessa de Deus. É importante demais perceber que o Senhor se lembra sempre da aliança. Ele não vai esquecer o seu povo, e em Jesus, caminhando com ele, nós caminharemos na graça rumo ao céu. Cristo foi morto pelos nossos pecados, mas é através dele que nós alcançamos a justificação, o perdão, a vida eterna. Nesse tempo de alegria pascal, sempre precisamos olhar para Deus, para a bondade dele. É o Senhor que sempre nos protege. Ele é o nosso refúgio. E o Salmo de hoje vai falar exatamente isso. É o Salmo 15, em algumas traduções, 16, e o refrão diz assim: Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos.
Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Olha que salmo bonito. E ele fala da nossa confiança que deve estar em Deus. É nele que nós buscamos o refúgio, é ele que nos dá o suporte que precisamos para caminhar na nossa vida espiritual. Quem confia em Deus tem essa confiança espiritual de que tudo concorre para o bem daqueles que o amam. Esse salmo revela a confiança daqueles que amam, respeitam, querem caminhar com Deus em tudo que fazem. E isso vai nos dando uma ousadia para agir diante das intempéries do mundo. O tempo pascal mostra que tudo nessa vida passa, mas só Deus não passa, só Deus basta, como diz Santa Teresa d'Ávila. A paciência tudo alcança se a gente vive com paciência, esperando em Deus, sabendo que Ele vai agir no tempo oportuno. Este salmo de confiança mostra isso. Se Ele é o nosso refúgio, nada mais temeremos. Essa vida vai passar. Todas as realidades aqui da terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. É nisso que cremos. Precisamos agir dessa forma, meus amados irmãos. Vamos para o Evangelho no centro, no ápice da liturgia de hoje? É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 28, versículos do 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então, Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus, até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, aqui nós vemos, eu gosto muito de salientar isso, a importância das mulheres no anúncio do Evangelho, sim. O que essas mulheres aqui não fizeram além de ouvir do próprio Cristo a palavra e anunciá-la aos demais? Veja, os homens naquele tempo foram orientados pelas mulheres que beberam da fonte que é Cristo, ressuscitado, que apareceu em primeiro lugar para elas. É óbvio que essas mulheres deveriam obter algum prêmio pela sua fidelidade. Permaneceram aos pés da cruz, enquanto os homens, a maioria deles pelo menos, correram de medo. Estava ali apenas João, um menino jovem. Mas aquelas mulheres que permaneceram na fé, e a permanência na fé gera fruto, gera benefícios espirituais, você precisa entender isso. Permaneça, meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja passando pela cruz, por um momento de dor, a sua permanência gera prêmio na vida espiritual. E o prêmio dessas mulheres foi serem as primeiras a verem o Cristo ressuscitado, que ainda deu missão para elas.
vai pregar para eles, vai contar a novidade. Elas são anunciadoras do reino, elas são anunciadoras da ressurreição. Isso deve encher o coração de alegria, tanto de homens quanto de mulheres, porque não há guerra aqui, não há uma luta de classes entre homens e mulheres. Todos são servidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E que alegria ver que a coragem das mulheres foi recompensada. Assim como o bem que alguns homens fizerem depois de ouvirem essas mulheres, também vai ser recompensado. Passarão sim pela dor, pelo martírio, mas também se tornarão grandes santos. Veja como que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E a notícia maravilhosa da ressurreição vem fazer transbordar de alegria os nossos corações. Mas é claro, mesmo no meio das boas notícias, existem aqueles que não suportam o bem, que não suportam a alegria, que não suportam a verdade. Aqueles soldados foram correndo já falar para os seus chefes que planejaram uma mentira para esconder a ressurreição de nosso Senhor. Não, o povo não pode saber que Cristo ressuscitou. Isso vai prejudicar o nosso plano de poder. E quanta gente hoje em dia também, por causa de poder, quer usar o nome de Cristo ou quer esconder alguns aspectos da fé que prejudicam o seu plano de poder. Sim, no meio da boa notícia do Evangelho, Evangelho que significa boa nova, sempre no meio da boa notícia tem alguém que se entristece, porque tinha um projeto humano de poder e é confrontado com esse jeito cristão de viver. Sempre nosso Senhor, com a sua vida, vai incomodar. E aqueles que seguirem a Cristo incomodarão esse mundo, incomodarão os poderes materiais e espirituais aqui da terra, porque o príncipe deste mundo está mexendo os seus pauzinhos para atrapalhar a vida daqueles que seguem a Cristo. Você percebe aqui nessa leitura, você percebe hoje em dia quantas tramas diabólicas contra o nome de nosso Senhor e contra aqueles que querem seguir seus mandamentos. Como a família, como a fé têm sido atacadas. Mas ora, a vitória já está certa. O inimigo de Deus já é derrotado. É óbvio que ele vai fazer barulho porque pouco tempo lhe resta. Mas essa vitória pascal tem que fazer o nosso coração transbordar de alegria, de esperança. Porque a nossa vida está escondida em Cristo. Quando estamos com Ele, vamos descobrindo todo o valor, todo o sentido da nossa existência. E mesmo que aqui na Terra a gente passe por dificuldades, estamos caminhando rumo ao lugar de repouso para a glória eterna no céu, quando vamos assumir de vez essa Páscoa eterna. Vamos viver vendo Deus face a face, com os anjos, os santos, a Virgem Maria Santíssima, que vai ser uma glória sem fim. Porque eu tenho para mim que os sofrimentos aqui dessa terra não se comparam com a alegria que há de ser manifestada para todos aqueles que o amam. Há um peso de glória que vai ser derramado na vida eterna, segundo as obras boas que cada um realizou aqui. Obras de conversão, misericórdia, materiais e espirituais, obras de obediência a Deus, de amor a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como a ti mesmo. Será que estamos vivendo o equilíbrio cristão daqueles que creem na Páscoa, essa Páscoa de Cristo, mas também o convite para que nós alcancemos a Páscoa eterna? Você crê nisso? Que Deus possa abençoar esse tempo pascal da sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica. Vamos aprender com a palavra de Deus
tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.